Silva Ramos, sou aluno do terceiro ano A e estou cursando o ensino médio integrado com eletrônica. Meu grupo do projeto integrador são os alunos Luca Moradin Grabowski, Santiago William, Renato Dias, Samuel Norton e Cosme Passo Salvador. Nós decidimos como tema do nosso trabalho fazer um curta-metragem falando sobre a evolução do telefone. Nós escolhemos esse tema porque dado o tema do projeto integrador, mais a grande quantidade de matérias que o telefone abrangia, e porque o telefone é um dispositivo único, onde você consegue falar simultaneamente com uma pessoa, e isso revolucionou tanto nossa sociedade como também para falar um pouco da história do telefone. O telefone ele foi criado pelo cientista norte-americano de origem escocesa Alexander Graham Bell. Foi ele quem criou e registrou a primeira patente de invenção em março de 1875, horas antes de outra cientista, Elizabeth Gray. O registro foi uma coisa que ocasionou muitas guerras judiciais, por causa que como foi no mesmo dia, praticamente. A invenção do telefone teria ocorrido de maneira acidental, para aperfeiçoar a transmissão do telégrafo, que possui conceitos estruturais muito semelhantes. O telégrafo ele consegue enviar um comando de voz por vez, já o telefone ele envia duas pelo mesmo fio de forma simultânea. E foi isso que o Graham Bell percebeu. Ele tinha um ajudante chamado Thomas, eu não recordo o sobrenome, e a primeira vez que ele conseguiu fazer uma ligação foi quando ocorreu um acidente em seu laboratório e ele chamou o Thomas para ir lá conversar com ele. Nos anos seguintes, Graham Bell abriu uma empresa, que essa empresa ficou conhecida como a maior empresa de telefonia do mundo. Com o passar do tempo, o telefone ele foi se sofisticando e ele apareceu no Japão em pouco tempo, e para chegar no Brasil demorou mais ou menos 20 anos. Bem, o telefone surgiu com o advento da segunda revolução industrial, junto com outras demais invenções, como a bateria, a invenção do automóvel e a substituição da energia a gás pela elétrica. Mas e o telefone? Bem, este mesmo dispositivo começou a rapidamente se popularizar pelo mundo, mudando as funções desempenhadas pelos centros urbanos, como por exemplo as empresas, que passaram a realizar seus negócios à distância, cortando custos e facilitando a transmissão de informações. Além do que, em outros países, como a França, utilizavam esse recurso para a linha de trem, pois aumentava a segurança nos transportes. Não demorou muito para que as empresas privadas começassem a surgir, como a Bell Telephone Company e a Telephone Company Ltd. Em 1877, as redes telefônicas chegaram ao Brasil, porém, foi feito apenas para Dom Pedro II. Só com o passar dos anos, as redes telefônicas chegaram a ser disponibilizadas para o corpo de bombeiro, unidades públicas e residências, mais uma vez reforçando a ideia de encurtar distâncias para a comunicação. Bom, como já foi dito, por mais que o advento do telefone tenha sido um grande implemento na troca de informações pela sociedade, ele ainda tinha algumas limitações, podendo ser apenas utilizado em determinado local, seja em casa ou em um telefone público. Mas tudo isso mudou com o surgimento dos telefones móveis, sendo de grande utilidade pela sua versatilidade, quando Steve Jobs apresentou o primeiro modelo de smartphone do mundo. Por consequência, novos modelos de outras empresas foram surgindo. Na última década, mais de 7 bilhões de celulares inteligentes foram vendidos no mundo, sendo que é um equipamento utilizado em massa pela população através das redes sociais. Esse público acaba por criar e acessar uma quantidade infindável de conteúdo, fazendo um grande aglomerado de publicidade em torno do mundo. Porém, a população acaba por se prender ao aparelho celular devido ao problema do cotidiano. Algumas vezes, deixam de viver a realidade para se prender ao mundo virtual, começando a ficar refém de tudo aquilo que está relacionado ao mundo digital e de sua interação dentro dele, como curtidas e comentários. O telefone tradicional, também conhecido como telefone fixo, ele depende unicamente de fios para enviar o som. O mesmo é formado por um fone e por uma base, que são ligados entre si por um fio. O fone é a parte onde a pessoa segura para fazer ou atender uma chamada.
No mesmo, há duas extremidades. A extremidade inferior é onde se localiza um microfone, onde a pessoa fala. Já na extremidade superior, se localiza um alto-falante, um pequeno alto-falante, na qual a pessoa escuta. Já a base, ela fica conectada a uma corrente elétrica através de um fio. E quando a pessoa ela fala ao telefone, o microfone transforma o som da voz dela em um sinal elétrico, que em seguida sai da base através de um fio e a partir daí forma como um sinal. E esse sinal ele viaja de várias formas. Ele pode permanecer na forma de corrente elétrica e ser enviado através de fios e cabos, ou na forma de luz, viajar através de filamentos de fibra ótica. Já o telefone celular, ele funciona por meio de ondas de curtas de rádio, que são transmitidas a uma central que identifica o número chamado e então encaminha a ligação. Então, vamos supor que eu tenho um telefone e eu quero ligar para uma pessoa e quando eu digito o número, eu coloco para chamar esse número, ela vai na central e procura esse número, se ela achar, ela envia a ligação, encaminha a ligação. E assim, se a pessoa atender, estabelece uma chamada entre dois aparelhos, o qual o meu e da pessoa que eu quero ligar. À medida que os usuários se deslocam, o sinal da conversa telefônica é passado de célula para célula, possibilitando uma comunicação ininterrupta, dependente somente da qualidade do sinal e da cobertura geográfica da operadora. Uma grande genialidade do sistema celular é a divisão de uma cidade em pequenas células, permitindo o reuso extensivo da frequência através de uma cidade, de modo que milhões de pessoas possam usar telefones celulares de maneira simultânea. Eu vou falar sobre a parte mais física do nosso projeto integrador. Uma dúvida que bastante gente tem é como é produzido o som. O som é produzido não diretamente pelo objeto, mas por suas vibrações. Essas vibrações produzem ondas sonoras que se deslocam pelo ar e que quando chegam, aos nossos ouvidos, elas se transformam em sensações que estamos acostumados a ouvir. Por exemplo, quando o alto-falante é ativado, os movimentos da sua membrana são transmitidas para as moléculas do ar que estão em contato com ele. Elas se movem e provocam uma reação que é chamada reação em cadeia, na qual as moléculas se deslocam em sua volta, assim formando a onda sonora que são transmitidas em todas as direções. Um bom levantamento sobre essa questão é quanto mais rápido forem as vibrações do objeto, mais alto é o som, ou, em outras palavras, adquire maior intensidade. O último levantamento do nosso trabalho, nessa parte mais física, parte teórica, é que a medida do som ela é medida em hertz. O ser humano em si são capazes de ouvir uma vasta gama de sons entre 20 Hz a 20.000 Hz. É formado pelo ouvido interno, ouvido médio e ouvido interno, descodificado e interpretado como uma região denominada como córtex. As ondas sonoras, após atingir a orelha, são encaminhadas para o interior do canal auditivo, local onde está localizada a fina membrana que é chamada de tímpano. O tímpano é muito delicado e sensível, de modo que a pequena variação de compressão são capazes de colocá-lo em estado de vibração. Essas vibrações são transmitidas em um conjunto de 3 pequenos ossos, denominados de martelo, bigona e estribo. As vibrações passam primeiro pelo martelo, que ao entrar em vibração aciona a bigona e finalmente faz o estribo vibrar. Durante esse processo, a vibração são ampliadas de forma que o ouvido passa a ter capacidade de perceber sons intensidade, ou seja, o som quando entra pelo ouvido são descodificados por 3 membranas, martelo, tímpano e tímpano.
onde são descodificadas e fazem a evolução pelo canal auditivo, onde o cérebro onde o cérebro pode descodificar as informações. Após a finalização dos estudos e das pesquisas a respeito do funcionamento e da história do telefone, foi dado início à produção do roteiro. O roteiro precisava seguir a linha cronológica da história do telefone, mostrando desde os seus fundadores como ele foi construído, toda a história dele, ao mesmo tempo que o roteiro também deveria mostrar como aquele novo objeto, como aquela invenção inovadora funcionava. Então, deste modo, ao longo do roteiro, mostram cenas da criação do telefone e também dos próprios criadores, explicando como aquela nova máquina funcionava detalhadamente. Porém, não bastava apenas isso. Precisávamos prender a atenção do telespectador, algo que pudesse cativar quem estivesse assistindo o filme, para que ele não ficasse entediado ao longo de todas essas explicações científicas. Então, para isso, criamos um fundo de aventura, ação e ficção científica, coisa que todo mundo gosta. Então, para isso, nós desenvolvemos toda uma trama que pudesse envolver, de modo que pudesse ser mostrado em câmera, a criação, o desenvolvimento e o funcionamento do telefone. Então, após finalizar o roteiro, nós demos início finalmente às gravações. Foram 4 dias de gravações ao todo, onde nós reservamos o campus e vários lugares dentro do campus com a presença de um professor que nos acompanhou ao longo de todas as gravações como nosso responsável. As gravações duravam cerca de 2 horas. Ficamos cerca de 2 horas por dia no campus, fazendo todas as gravações e seguindo rigorosamente o roteiro, na atuação, na interpretação, na história, em todos os aspectos. E após todas as gravações serem realizadas, o curta foi editado e finalizado conforme planejado, sendo este então o nosso produto final do projeto Integrador, uma produção cinematográfica de curta-metragem sobre a história do telefone.